Paz e graça, queridos e fidalgos, conspícuos irmãos, seja bem-vindo ao meu canal, o canal Elton Duarte, o grego descomplicado pensando fora da caixa. Iremos observar a seguinte temática: a quem Tomé se dirigiu em João 20, 28. Texto grego que iremos observar está aqui em João 20, 28. Aqui nós temos o texto em grego. Apekrite Tomás kai penauto rokiriusmu kai hoteusmu. Respondeu Tomé e disse a ele: Senhor meu e Deus meu. Novamente, Apekrite Tomás kai penauto rokiriusmu kai hoteusmu. Respondeu Tomé e disse a ele, ou lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Bom, primeira coisa que iremos observar aqui é um pronome pessoal que está no caso dativo. Pronome autó, ele está no caso dativo, é um pronome pessoal, está na terceira pessoa, está no singular, está no gênero masculino. Normalmente, quando nós temos um pronome que está no caso dativo, a pergunta que deve ser feita é a quem ou para quem. Aqui eu coloquei um exemplo do caso dativo. Paulo enviou a carta para a igreja. Paulo é o sujeito, enviou é o verbo, a carta é o objeto direto, para a igreja é o objeto indireto. Então o verbo aqui é um verbo bitransitivo, porque ele pede dois complementos, tá? Um é o objeto direto e o outro é o objeto indireto. Então aqui nós temos o caso dativo, tá? Com a seguinte tradução: para a igreja, tá? Para a igreja ou a igreja, enviou a carta à igreja ou para a igreja. Eu coloquei aqui um exemplo de João capítulo 9, versículo 7, para a gente observar o antecedente, tá? O destinatário aqui do pronome autó. João 9, versículo 7. Kai penauto. Bom, aqui nós temos hipagé. Nipsaiesten colibetran tu siloan. E disse a ele: vai, lava-te nos tanques de Siloé. O que nós devemos observar para descobrirmos aqui o destinatário é o pronome autô. Ele é muito simples essa questão, tá? Pronome autó, que está aqui também novamente no caso dativo, tá? Na terceira pessoa aqui do masculino singular. Autô está no caso dativo. Ele está no singular masculino, indicando a quem as palavras foram dirigidas. O antecedente de autó é o homem cego mencionado no contexto imediato. Aqui nós temos o antecedente de autó no versículo 7. Tá? No versículo 1, nós temos o homem cego de nascença. No versículo 2, nós temos o autós, ele, pronome pessoal. E no versículo 3, nós temos autós, ele, pronome pessoal. Então, dentro do contexto imediato, o antecedente de autó é o cego de nascença, tá? No versículo 1 aparece como um homem cego de nascença, aqui como ele, tá? No versículo 2, e como ele também aqui com autós, tá? Pelo esse pronome pessoal que está aqui no nominativo, nesse quesito aqui, nominativo, tá? Bom, aqui a função do dativo, autó, é o objeto indireto do verbo eipen, disse. O dativo aqui expressa a pessoa a quem a ação de falar é dirigida, disse a ele. Então, normalmente, geralmente, o caso dativo, ele exerce dentro da frase, tá? Aqui, a função de objeto indireto, tá? Nem sempre é assim, tá? Mas, normalmente, ele segue esse padrão, tá? Então, o antecedente de autó, aqui de João capítulo 9, versículo 7, dentro do contexto imediato, é o cego de nascença, tá? Aqui nós iremos observar João 20, 28, descobrir quem é o destinatário de autó. Apekrite Tomás kai penauto rokiriusmu kai hoteusmu. Bom, aí nós temos aqui a referência do antecedente, tá? Autó refere-se explicitamente a Jesus. Jesus, o sujeito implícito no contexto imediato de João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 27, tá? Aqui eu coloquei o versículo 27 como ilustração da fala de Jesus no que diz respeito a Tomé, tá? Jesus fala diretamente a Tomé, ó. Sereston, daquitulion su, kai me gindu
apistos allan pistos. Traga o seu dedo e não seja incrédulo, mas crente. Então Jesus, ele convida Tomé a pegar nos seus ferimentos e imediatamente nós temos o versículo 28 do capítulo 20 de João, aonde Tomé, ele dirige a sua fala a Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então o autor indica a declaração de Tomé é dirigida diretamente a Jesus. Então o pronome autor ali de João capítulo 20 versículo 28 refere-se a Jesus. Quem fala alguma coisa, e a função do pronome pessoal é substituir o nome. E o nome em que o pronome pessoal de João capítulo 20 versículo 28 está substituindo é o nome claramente, evidentemente, de Jesus. Outra questão que iremos abordar aqui é o nominativo por vocativo. Por quê? Porque, queridos, aqui Roquirius mu, Cairoteus mu, está aqui, está no caso, aqui ó, está no caso, tá, nominativo, tá? Está no caso nominativo, tá, queridos? Ó, está aqui, tá? Está no caso nominativo. Aqui nós temos o caso nominativo, né? Artigo também está no caso nominativo. Aqui, ó. Artigo também está no caso nominativo masculino singular. Então iremos abordar aqui o nominativo por vocativo. Eu peguei na página 56 da obra do Daniel B. Wallace a seguinte definição. Aqui o nominativo é usado no lugar do caso vocativo, usado na função vocativa, em invocação direta para designar o destinatário. Aí nós temos aqui exemplos claros sobre essa construção. João 17, 25. Pater, dikaien, kairokosmos, seuki, egnon. Aí nós temos aqui, Pai justo, e o mundo não te conheceu, e o mundo não te conheceu. E, embora nós temos aqui pater no caso nominativo, o adjetivo de caie está no caso vocativo, modificando aqui o substantivo no caso nominativo. Tá, Pai justo, o mundo não te conheceu. Aí nós temos aqui, ó, pater, caso nominativo, de caie, caso vocativo. O nominativo por vocativo difere do sujeito da oração principal. O mundo. Note que o adjetivo que modifica o nominativo é um vocativo. Então nós temos aqui o substantivo pater no caso nominativo, embora ele esteja fazendo a função de vocativo, tá, queridos? Outro exemplo claro no que diz respeito a essa questão, nós temos aqui a seguinte frase, tá? Repaz egeire, menina, levante-se, tá? Menina, levante-se. Olha que interessante. Aqui nós temos o artigo feminino, tá? E aqui também nós temos um substantivo que está no caso nominativo, feminino, singular, tá, queridos? E o artigo também aqui, que está precedendo o substantivo, ele também está aqui no caso nominativo, tá? Feminino, singular. Ambos vocábulos, tanto o artigo como o substantivo, está no caso nominativo. Porém, a função é vocativa, tá? Embora o substantivo esteja no nominativo, sua função é de invocação, já que está se dirigindo diretamente à menina. Então, embora em João 20, 28, a construção que diz assim, deixa eu só voltar novamente aqui, Roquirius mu, Cairoteus mu, esteja aqui no caso, queridos, nominativo, a sua função é vocativa, tá? Está aqui fazendo a função de vocativo, tá? E eu coloquei aqui uma conclusão, tá? Em João 20, 28, a frase de Tomé, Roquirius mu, Cairoteus mu, é dirigida diretamente a Jesus, como indicado pelo dativo autor e pela estrutura do nominativo por vocativo. Então nós temos Senhor indicando a autoridade de Jesus e Deus indicando a divindade de Jesus, tá? Tomé declarando categoricamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.